Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Momento Química, um canal destinado à divulgação de conteúdos de química de uma forma contextualizada, para que todos possam compreender de uma forma prática e atrativa. O assunto a ser abordado hoje é ligações químicas, que é um conteúdo abordado no primeiro ano do ensino médio. Para início de conversa, por que os átomos se ligam? Os átomos se estabilizam quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre. O que seria isso? O gás nobre possui 8 elétrons na última camada. Isso também é conhecido como a regra do octeto, ao qual um átomo se estabiliza quando ele possui 8 elétrons na camada de valência. Aqui temos um quadro apresentando os gases nobres. Todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência, na última camada, menos o hélio, é uma exceção já da regra do octeto. Os gases nobres já são estáveis quando sozinhos e, por este motivo, eles não precisam se ligar a outros átomos. Mas, e os átomos dos demais elementos, como fazem para adquirir maior estabilidade? Vamos ver agora. Regra do octeto. Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, ele adquire a configuração de um gás nobre. É o que eu tinha abordado no slide anterior, ao qual o átomo ele irá adquirir uma estabilidade quando ele possui 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele irá possuir uma configuração de um gás nobre. Aqui temos um exemplo para ficar mais ilustrativo para vocês. Temos um átomo de sódio, ele possui 11 elétrons. Aqui a gente faz a distribuição eletrônica, no qual ele irá ficar apenas com um elétron na sua camada de valência. Aí a gente faz a seguinte pergunta: é mais fácil o sódio ganhar 7 elétrons para ele se estabilizar, ou é mais fácil ele perder um elétron? Neste caso, é mais fácil ele perder um elétron para ele poder se estabilizar, ao qual ele perde o elétron e ele atinge o octeto, pois após ele perder esse elétronzinho aqui, ele irá se igualar à configuração eletrônica do neônio, que é um gás nobre, ao qual ele perde esse elétron e fica apenas com 10 elétrons, que é a configuração eletrônica do neônio. Nesse segundo exemplo, temos o cloro. Ele também é instável na sua camada de valência, possuindo apenas 7 elétrons. Para isso, é mais fácil ele ganhar um elétron, ao qual ele irá ficar com 18 elétrons e se iguala à configuração do argônio, obtendo o octeto. O hélio e o hidrogênio eles são exceções à regra do octeto, pois eles se estabilizam com apenas 2 elétrons de valência. Galera, já sabemos o que é a regra do octeto. Agora eu pergunto para vocês, o que é uma ligação química? O que seria ser isso? Toda vez que dois ou mais átomos se combinam, estabelece entre eles uma ligação química, ou seja, é uma força responsável por mantê-los unidos. Tipos de ligações químicas. Existem 3 tipos de ligações químicas, que são ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas, que iremos abordar cada uma delas a seguir. Para atingir o octeto, os átomos se combinam através de chamadas ligações químicas. As ligações podem ser interatômicas, ocorrem entre os átomos mantendo-os unidos, e intermoleculares, que ocorrem entre as moléculas mantendo-as unidas.
as interatômicas elas ocorrem entre os átomos e as intermoleculares ocorrem entre as moléculas. Essa é a diferença delas. Aqui temos uma figura ilustrando esses dois tipos de ligações. Ligação química entre os átomos formando uma molécula de água. Aqui temos apenas os átomos se ligando para formar a molécula de água. Nessa outra figura, temos a ligação química entre as moléculas de água, ao qual as moléculas aqui que estão se ligando. Não está formando apenas uma molécula de água. Já tem as moléculas formadas e elas estão se ligando. Esse exemplo aqui é um exemplo de ligação intermolecular. E neste primeiro aqui é um exemplo de ligação interatômica. Ligações interatômicas. Elas são estabelecidas quando dois ou mais átomos se combinam para formar uma substância. Podem ser de três tipos diferentes. Podem ser iônica, que envolve a transferência de elétrons entre os átomos, formando os compostos iônicos. Covalente, envolve o compartilhamento de elétrons entre os átomos, formando as moléculas. E podem ser metálicas, envolve a dispersão de elétrons dos átomos de metais, formando as ligas metálicas. A ligação iônica, ela ocorre entre átomos de metais e ametais, ou metais e hidrogênio. Também envolve a transferência de elétrons e formações de íons. Possui ligações com forte atração eletrostática, atração entre os íons, produz íons e originam os compostos iônicos. Aqui temos um exemplo de uma ligação iônica, em que temos o átomo de sódio e o átomo de cloro, ao qual o átomo de sódio doa um elétron para o átomo de cloro, e ambos atingem a estabilidade, pois o cloro possui 7 elétrons na camada de valência, e ao receber o elétron doado pelo sódio, ele irá se estabilizar. A ligação iônica ocorre toda vez em que um átomo com tendência a doar elétrons, ou seja, um metal, no caso aqui é o sódio, combina-se com um átomo com tendência a ganhar elétrons, um ametal. Neste caso, é o cloro. Ligação covalente. Ela ocorre entre os átomos de ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio. Envolve compartilhamento de elétrons, ligações fracas devido à repulsão de elétrons, produz moléculas e originam os compostos moleculares. Aqui temos exemplos de ligações covalentes. Temos dois átomos de bromo se ligando um ao outro, ao qual ambos estão se estabilizando. Temos aqui, neste caso do bromo, os dois são ametais. Neste caso aqui, hidrogênio e cloro, temos o ametal cloro com o hidrogênio, ao qual os dois também estão se estabilizando, e carbono com cloro. Também ambos são ametais. O carbono faz 4 ligações, se estabilizando, e o cloro também se estabiliza ao receber um elétron doado pelo carbono. Ligação covalente. Tipos de ligações covalentes. Em relação à quantidade de pares eletrônicos compartilhados entre os mesmos átomos, as ligações covalentes são classificadas em simples, dupla e tripla. Na ligação simples, é quando ocorre apenas um par de elétrons compartilhado. Por exemplo, cloro e hidrogênio, o HCl, possui apenas um par de elétrons sendo compartilhados. Também, na ligação da água, H2O, possui apenas um par de elétrons sendo compartilhado em cada ligação.
Neste caso, possui duas ligações simples. Na ligação dupla, é quando ocorre dois pares de elétrons compartilhados. Por exemplo, CO2. Tem uma ligaçãozinha dupla aqui, ó. Dois pares de elétrons sendo compartilhados desse lado e dois pares de elétrons sendo compartilhados deste lado. E no O2 também é um exemplo de ligação dupla. Está sendo compartilhado dois pares de elétrons. Ligação tripla, quando ocorre três pares de elétrons sendo compartilhados. Por exemplo, o N2. Você percebe aqui que tem três parezinhos de elétrons sendo compartilhados. Um caso especial de ligação covalente. Todos os exemplos de compostos covalentes que vimos até o momento apresentam ligações covalentes normais, em que os elétrons do par de elétrons compartilhados provêm de cada um dos átomos ligantes. Por exemplo, o HCl. Aqui a gente possui uma ligação covalente normal. Mas existe um caso especial de ligação covalente, que é a ligação covalente dativa ou coordenada, em que o par de elétrons compartilhados provém de apenas um dos átomos que já está estável. Por exemplo, aqui no SO2, o enxofre possui 6 elétrons na sua camada de valência e precisa apenas de 2 elétrons para se estabilizar. O oxigênio, deste lado, doa esses 2 elétrons, obtendo a estabilidade. E deste lado aqui, não está havendo compartilhamento de elétrons, pois o enxofre já está instável. Está estável. Neste caso, ocorre a ligação covalente dativa. Do mesmo modo, ocorre com o O3. O oxigênio possui 6 elétrons na sua camada de valência e está precisando apenas de 2 elétrons para se estabilizar. Ao ele se ligar com esse oxigênio, já ocorre a estabilidade. E para ele se ligar com esse outro oxigênio aqui, não vai haver compartilhamento de elétrons. Na sua fórmula estrutural, a ligação covalente dativa é representada por apenas uma seta. Ligações metálicas. Ocorre quando os átomos de metais se combinam, é conhecida por mar de elétrons e origina as ligas metálicas. Os metais são bons condutores térmicos e de eletricidade e apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Aqui temos a representação da ligação metálica. Agora vamos praticar alguns exercícios para fixar melhor os conteúdos que foram abordados. Na primeira questão, temos o metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares cujas estruturas de Lewis se representam na tabela seguinte. Aqui a tabela está representando a estruturazinha de Lewis de cada composto. Indica o tipo de ligação que se estabelece entre os átomos que constituem estas moléculas. Agora a gente vai observar que tipo de ligação se estabelece entre esses compostos. Observando, de cara, aqui a gente já percebe que ocorrem apenas ligações covalentes simples, pois você pode observar na tabela periódica e vemos que os elementos das substâncias não são metais. O tipo de ligação que esses elementos formam entre eles é ligação covalente, pois estão compartilhando elétrons. Átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor chegam a 8 elétrons na sua camada de valência, por causa do número de ligações que fazem, obedecendo então a regra do octeto. E já o hidrogênio participa na formação das substâncias moleculares, compartilhando um par de elétrons e estabelecendo ligações covalentes simples. Então, nessa questão, a resposta é ligações covalentes simples. Vamos para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: as propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades.
alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Letra A, metálica. Letra B, covalente. Letra C, dipolo induzivo. E letra D, iônica. Nesse caso, um material sólido ele apresenta altas temperaturas de fusão e de ebulição, ou seja, ele precisaria de muita energia para passar do estado líquido ou gasoso. No estado sólido, o material é mau condutor de eletricidade por causa da organização dos átomos que formam uma geometria bem definida. E em contato com a água ocorre o aparecimento de íons formando cátions e ânions, facilitando a passagem de corrente elétrica. O tipo de ligação que faz com que o material apresente essas propriedades é a ligação iônica. Neste caso, o gabarito aqui nessa questão é a letra D. Ligações iônicas. Vamos para a próxima questão. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... Bem, aqui a gente montaria a estruturazinha, né? CO2, C, O, 2. O carbono possui 4 elétrons na sua camada de valência. Para ele obter a estabilidade, ele irá fazer 4 ligações. Neste caso, basta a gente que já está dada a resposta. Basta contar quantas ligações ele está fazendo com o oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Gabarito da questão, letra A. Por aqui a gente finaliza a aula de hoje. Obrigado pela atenção e bons estudos.